Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo essa aula. Hoje temos mais uma aula. Eu sou o Dr. Michel Silva, sou o CEO e diretor aqui da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada. Se você chegou até aqui, é porque você já passou por algumas aulas. Quero mais uma vez agradecer a sua presença, agradecer mais uma vez pela confiança em nosso curso, em nossa instituição, dizer que nós estamos aqui, eu e meu time, para te ajudar em tudo que você precisar, seja com o portal, seja com a apostila, seja com avaliação, qualquer atividade. Se você tiver alguma dificuldade com o portal, com as matérias, com as aulas, com os vídeos, é só você entrar em contato com o nosso time, nós estamos prontos aqui para te ajudar. Hoje nós temos mais uma aula essa que faz parte, mais uma cadeira, mais uma aula que faz parte dos nossos cursos, aqui da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada, que nós temos diversos cursos, e essa matéria faz parte de alguns desses cursos. E a matéria de hoje é o tratamento da pessoa com transtorno do espectro autista, o TEA. Nós estamos aí numa sequência de aulas, né, falando sobre o espectro autista, e nós vamos entrar hoje. Nós já falamos em uma dessas aulas, falamos sobre o que é o espectro autista, falamos em uma dessas aulas o espectro autista e os outros transtornos, tá? E hoje nós vamos falar nessa aula sobre o tratamento da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, seja bem-vindo em mais uma aula, tá? Assista o vídeo, você que vai assistir pelo portal, faça suas anotações, interaja com a gente, nós vamos interagindo aqui, interage com a gente, e qualquer dúvida é só nos chamar. Então, vamos à aula. O tema da aula, como eu já disse, deixa eu só fazer aqui, o tratamento da pessoa com transtorno do espectro autista por Dr. Michel Silva. Vamos dar uma relembrada agora. Em todas essas sequências de aulas, nós estamos sempre relembrando o que é o transtorno do espectro autista, né? O TEA. A repetição traz uma qualidade, a repetição traz um melhor entendimento. Então, nós vamos relembrar. O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por um conjunto de manifestações que afetam a forma como o indivíduo percebe o mundo, se comunica, interage socialmente, processa estímulos, expressa seus interesses, se regula emocionalmente. Então, trata-se de um espectro, ou seja, as manifestações variam em intensidade, forma e impacto funcional. Há pessoas altamente dependentes e outras que necessitam de apoio substancial ao longo da vida. O TEA não é considerado doença, déficit ou atraso, simples, mas um modo singular de funcionamento neurológico. Exemplo bem prático. Uma criança pode ser extremamente verbal, mas não compreender metáforas ou turnos de fala. Outra criança pode não falar, mas entender tudo o que acontece ao redor e se comunicar apenas por meios alternativos. Então, o espectro autista. Principais características do TEA. Quais são as principais características? Uma definição abrangente e aprofundada. As características centrais envolvem dois grandes eixos. Que eixos são esses? Primeiro, a comunicação e a interação social. A dificuldade em interpretar expressões faciais e linguagem corporal. Falta de reciprocidade emocional em interações. O autista tem muita dificuldade com isso. Dificuldades na construção e manutenção de amizades. Padrões repetitivos e restritos de comportamento. Aí vem os movimentos repetitivos, que é estereotipias, né? Hiperfoco em interesse específico, insistência em rotinas rígidas, resistência intensa à mudança. Então, são algumas características, existem outras, mas as principais características do espectro autista. Alteração
alterações sensoriais. É o hiper, né? Muito. Hiporreatividade a estímulos. Aí você vê luzes fortes, texturas, sons e toques. Exemplo prático. Uma criança pode entrar em crise ao ouvir um secador de cabelo, um liquidificador, um barulho intenso. Ele pode, por esse hiperfoco, ele pode sentir-se incomodado, entrar em crise realmente. Um adolescente pode insistir em sempre usar a mesma camiseta por causa da textura, né? Incomoda. Etiqueta aqui atrás incomoda, algum desenho na blusa incomoda por dentro. Então, eles têm também essa textura em roupas. Avaliação e diagnóstico. Tá? É uma coisa bem, bem complexa, não é simples. Tá? Não, eu já falei isso na última aula, vocês podem rever aí. Não é simples para psiquiatras, neuropediatras, para psicólogos, não é fácil. Tá? O diagnóstico é interdisciplinar, com a participação de psicólogo, neuropediatra, psiquiatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo. Então, uma avaliação, o diagnóstico do TEA, ele tem que ser interdisciplinar. Inclui. O que inclui nessa avaliação? Entrevistas estruturadas, observação direta, análise do desenvolvimento, protocolos padronizados, exemplo, o A2 e o MChat. Exemplo prático. O profissional analisa se a criança busca compartilhar alegria, se aponta, se imita, se responde ao nome, como reage a mudanças e estímulos. Protocolos padronizados utilizados no diagnóstico do TEA. Instrumentos essenciais, definições detalhadas e exemplos práticos. O diagnóstico do transtorno do espectro autista, TEA, requer instrumentos internacionais cientificamente validados que auxiliam na identificação de sinais clínicos, na análise do comportamento e no rastreio de risco para autismo. Eles não substituem o olhar clínico, mas ampliam a precisão do diagnóstico. A seguir, estão os protocolos mais utilizados no mundo, com definições abrangentes e exemplos práticos. Então, existem alguns protocolos, existem alguns exames, existem algumas avaliações, e eles são internacional, e são adotados pelo Conselho Federal de Medicina, são adotados pelos conselhos de psicologia, e são repassados para os médicos da área, né? Psiquiatra, neuropediatra, psicólogos, tá? E são todos protocolos pagos, tá? Primeiro, o ADOS, Autismo Diagnóstico e Observation Schindler. Então, uma definição abrangente e aprofundada, o ADOS é uma bateria de avaliação semi-estruturada, considerado padrão ouro internacional para o diagnóstico do TEA. É por isso que na outra aula, nas aulas eu venho falando que o autismo está em evolução, o tratamento, a busca, o reconhecimento do autismo está em evolução no Brasil, mas ainda é muito pouco para o que realmente o autista, o Brasil, precisa ser valorizado. É muito pouco ainda, muito pouco, mas uma hora isso vai mudar. Nós sabemos que no Brasil as coisas ainda estão caminhando, mas temos esperança que isso vai mudar um dia. Então, essa primeira avaliação aqui é um padrão internacional. O que esse A2 faz? Ele avalia comportamentos sociais, comunicação, jogo simbólico, linguagem, interesses restritos e comportamentos repetitivos. É composto por módulos que variam de acordo com a idade e o nível de linguagem do paciente. Como funciona o A2? O examinador apresenta uma série de atividades planejadas para observar, primeiro, o quê? A iniciativa social espontânea da criança,
A recíproca social, se ela devolve, né, essa iniciativa social, uso de linguagem verbal e não verbal, imaginação e jogo simbólico, comportamento estereotipados, padrões restritos de interesse. Outra coisa que observa também, avaliado nesses modos, é a comunicação funcional. Um exemplo bem prático. Durante o A2, o examinador oferece brinquedos como bonecos, carrinhos, bolinhas de sabão ou pequenos lanches, observando o quê? Se a criança aponta, se busca compartilhar, se demonstra interesse no outro, se é rígida com rotinas, se entende convites sociais. Então, é observado nesses módulos do A2. Existe também outro exame, que é o exame MCHAT, né? O Modified Checklist for Autism in Toddlers. Então, é o quê? O MCHAT é um questionário. É tipo se fosse um checklist da criança. Então, é um questionário de rastreamento precoce para crianças entre 16 e 30 meses, usados para identificar risco do TEA. Tá? Eu quase não ouço profissionais brasileiros, não estou dizendo que... Eu estou falando possa ser que alguns de vocês ouçam, possa ser que alguns de vocês já levaram algum filho, algum parente no médico, no especialista, ele falou desses exames, mas eu estou na área há um tempo e eu quase não vejo ninguém comentar, mas também existem avaliações que são elaboradas em cima desses que são internacionais. Então, é um instrumento rápido, respondido pelos pais ou responsáveis, composto por perguntas simples sobre o contato visual da criança, o apontar da criança, imitação, interesse social, resposta ao nome, comportamento repetitivo. Por que é importante? Por que é importante? Ele não fecha diagnóstico, esse MCHAT, não fecha. Mas indica se a criança precisa de avaliação mais profunda. Um exemplo, o MCHAT pergunta, a criança aponta para mostrar interesse? A criança olha quando você aponta algo à distância? A criança responde quando chamada pelo nome? Então, se várias respostas forem negativas, indica risco elevado para o TEA. Então, nós vimos aí duas avaliações, o A2 e o MCHAT. Tem também o CARS, ou CARS, Schindler, Autismo, Rating Scale, uma escala, tá? O CARS, ele avalia a gravidade do autismo através de observação e pergunta aos pais. Ela classifica o autismo como? Essa avaliação que é importante também, como leve, moderado e severo. Por que ela faz isso? Porque avalia 15 domínios da criança, como relacionamento com pessoas, imitação, expressão emocional, uso do corpo, medo e ansiedade, comunicação verbal e não verbal. Um exemplo bem prático, uma criança que evita contato visual, demonstra rigidez e dificuldade com mudanças, pode receber pontuações mais altas em determinados itens. Então, é essa avaliação aí. Existe outra avaliação também, que é o ASK, o ASQ, o Agis Stages Questionários, ou seja, é um questionário, é um instrumento de rastreio do desenvolvimento infantil que identifica atrasos em áreas. Esse ASQ serve para identificar atrasos em áreas como comunicação, motricidade grossa e fina, resolução de problemas, interação social. Então, ele é um questionário, um instrumento que vai identificar atrasos na vida da criança com autismo. Tá? Exemplo, no ASQ, pais respondem sobre coisas como: seu filho consegue empilhar cubos? Ele tenta imitar sons simples?
A partir disso, é possível identificar pistas precoces de atraso global ou suspeita de TEA. Existem tantas outras perguntas dentro do ASQ, tá? Bebam água, gente. É importante. Existe também o Vineland 2. Vineland Adaptive Behavior Scales, tá? Avalia comportamentos adaptativos, ou seja, habilidades para a vida diária. É essencial para determinar o nível de suporte necessário. Domínios avaliados. Aí avalia ali a comunicação, habilidades sociais, vida diária, habilidades motoras. Então, avalia tudo. Habilidades motoras. Exemplo, a Vinelândia analisa se a criança se veste sozinha, se alimenta com autonomia, entende instruções simples, estabelece interações iniciais. Então, o Vineland, ele vai avaliar tudo isso. Existe também o ADR, Autismo Diagnóstico Intervão Revised, que é de revisão. É uma entrevista estruturada aplicada aos pais, considerada padrão internacional, avalia o desenvolvimento desde o primeiro ano de vida. O que esse ADR, o que ele faz? Foca em quê? Ele foca na linguagem, na comunicação social, comportamentos restritos, início dos sintomas. Então, ele vai atrás de tudo isso aqui. Ele vai rastrear. É uma entrevista estruturada aplicada aos pais, que através dessa entrevista com os pais, dentro desse foco, linguagem, comunicação social, comportamento, início dos sintomas, é que eles vão começar a fechar essa estrutura. Exemplo, pergunta aos pais como era a interação social da criança aos 18 meses, se havia balbúcio, imitação, gesto e outras coisas, etc. Existe também o MCEL, o Mullen Scale of Early Learning. Então, a definição: testa áreas do desenvolvimento infantil de 0 a 68 meses. Então, você vê que existem várias avaliações específicas para idades, para poder estruturar, incluindo motor fino, né? Motor grosso, a motricidade da criança, recepção visual, linguagem expressiva e receptiva. Exemplo, usado para diferenciar atraso de linguagem isolado de sinais iniciais de TEA. Por isso que estou falando já algumas aulas. Fechar um diagnóstico de TEA não é fácil, tá? Fechar diagnóstico de TEA não é fácil, como algumas pessoas pensam e acham às vezes que é a falta de interesse de algum profissional, tá? Vamos lá. Existe também o SRS, é o Social Responsiveness Scale. É uma escala respondida pelos responsáveis que vai medir o quê? O que esse SRS mede? Dificuldades sociais, empatia, comunicação, comportamentos repetitivos, usadas para crianças e adolescentes. Existe também o BOSSA, o Brief Observation of Symptoms of Autism, ou autismo, protocolo criado durante a pandemia, baseado no ADOS, mas mais rápido e adaptado para o uso remoto e presencial. Por que usar múltiplos protocolos? Nós falamos de alguns protocolos, falamos aqui de algumas avaliações, nós demos aí sete exemplos. Nós começamos a falar do ADOS, falamos do MChat, falamos do CARS, falamos também agora do ASQ, acabamos de falar do Vineland 2,
São algumas avaliações do ADR, falamos também do MCEL, são alguns protocolos, algumas avaliações do SRS, do BOSS, acabamos de falar. Então, por que usar múltiplos protocolos? Porque o TEA é multifacetado. O TEA nunca vem sozinho, ele vem com outras comorbidades. Então, é necessário usar vários protocolos, várias avaliações para poder te fazer ou emitir melhor um diagnóstico. Tá? Então, para alta precisão diagnóstica, recomenda-se combinar entrevista com o responsável, observação clínica, protocolos padronizados, testes de desenvolvimento, análise funcional do comportamento. Então, tem que se observar isso aqui, esses múltiplos protocolos, para quê? Para fechar melhor uma precisão de um diagnóstico. Tá? Principais áreas de tratamento no TEA. Existem alguns principais tratamentos no TEA. Primeiro, o tratamento é multidisciplinar. Não existe o tratamento do TEA, do autismo, do autista, com um profissional apenas. Ah, não, ele se trata só com um psicanalista. Ah, ele se trata só com um terapeuta ocupacional. Não, eu levo ele só no fonoaudiólogo, na fonoaudióloga, lá a fonoaudióloga faz tudo. Não existe. Não existe isso. É um tratamento multidisciplinar, que pode incluir terapia comportamental como ABA. Nós temos um curso aí, algumas aulas de ABA, intervenção psicanalítica e psicodinâmica, fonoaudiologia, importantíssimo, terapia ocupacional com integração sensorial, psicopedagogia, intervenção familiar, que é muito importante, junto com todos esses, e existem tantos outros, tá? Exemplo prático, uma criança que não faz contato visual pode trabalhar na fonoaudiologia o uso da comunicação funcional, enquanto a terapia ocupacional trabalha a regulação sensorial. Então, você observa isso aí, que é importantíssimo. Quinto, o tratamento psicanalítico do TEA. A psicanálise busca compreender a subjetividade, o modo singular de simbolizar e construir um espaço de vinculação, expressão e linguagem emocional. No TEA, o foco não é normalizar, mas integrar afetos, promover simbolização e fortalecer a capacidade de relação. Exemplo bem prático. A criança que empilha blocos repetidamente pode, no set terapêutico, no consultório, ser convidada simbolicamente a transformar essa atividade em um diálogo, permitindo que o analista entre no mundo da criança. Então, o psicanalista, nós psicanalistas, temos que entender que o nosso papel, a nossa função no tratamento do TEA não é normalizar, mas é integrar tudo aquilo que o autista faz. E promover o quê? Uma simbolização de tudo aquilo. Fortalecer essa capacidade de relação. Isso é muito importante. Existe também o ABA, né? O Applied Behavior Analysis, uma das principais intervenções. O que é o ABA? É um conjunto de técnicas baseadas na análise do comportamento que visam aumentar habilidades adaptativas e reduzir comportamentos disfuncionais. Tá? Um minuto só. Voltando aqui. Exemplo prático. Nós temos um curso aí de terapia ABA, tá? Online, você recebe o certificado de terapeuta ABA, você recebe a credencial de terapeuta ABA, tem esse curso aí. Então, o ABA é uma das principais intervenções na ajuda do autismo, tá? Exemplo, trabalhar comunicação alternativa, ensinando a criança a apontar a figura, água. Para quê? Para pedir água.
reforçando positivamente cada tentativa correta. Então, o ABA vai trabalhar técnicas baseadas na análise do comportamento do autismo. Para quê? Para aumentar as suas habilidades, adaptar algumas coisas, reduzir alguns comportamentos disfuncionais do autista, tá? Existe também a terapia ocupacional, integração sensorial. Trabalha habilidades motoras, coordenação, regulação sensorial e autonomia do dia a dia. Então, um trabalho da terapeuta ocupacional, do terapeuta ocupacional, dentro da multidisciplinaridade do tratamento do autismo, do autista, é importantíssimo. É um profissional que tem muita valia, é um profissional muito importante nesse desenvolvimento do autismo. Um exemplo prático, uma criança que não tolera roupas pode, em ambiente controlado, ser gradualmente exposta a diferentes tecidos de forma lúdica. Tem autista que não gosta de roupa nenhuma por causa da sensibilidade de textura. Ele prefere ficar de cueca dentro de casa. Alguns até pelados. Então, é preciso uma terapia ocupacional para começar a trazer essa coordenação, essa regulação sensorial, para poder a criança sendo exposta gradualmente e controlar essa forma aí. A fonoaudiologia no TEA, foco na comunicação, na linguagem oral e alternativa, pragmática e compreensão social. Também é um profissional importantíssimo no crescimento e desenvolvimento do autista. Um exemplo prático, uso de cartões PECs para ajudar uma criança não verbal a expressar desejo e sentimento. Aqueles cartões que vão direcionando tudo, beber água, ir ao banheiro. Então, fonoaudiologia vem incentivar principalmente os não verbais, tá? Isso é muito importante. Psicopedagogia no TEA, também importantíssimo, um profissional muito importantíssimo na parte educacional ali da criança com TEA. Auxilia nas habilidades acadêmicas, adaptação escolar, desenvolvimento cognitivo, respeitando o ritmo e estilo de aprendizagem. Um exemplo, um aluno com hiperfoco em trens aprende matemática usando imagens de trens, aproveitando seu interesse natural. Agora, se não tiver esse psicopedagogo na escola, como é que um professor de matemática vai entender? É preciso um psicopedagogo para conversar com esse professor de matemática. Então, preste atenção. Esses profissionais que nós estamos falando, nós já falamos aqui, ó. Falamos do tratamento do psicanalista, falamos do terapeuta ABA, falamos do terapeuta ocupacional, falamos do fonoaudiólogo e acabamos de falar do psicopedagogo. Então, são profissionais que deveriam já estar inclusos, contratados, concursos públicos abertos para as escolas municipais, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Algumas escolas particulares já mantêm esses profissionais, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicanalistas, mas é aquelas escolas que os valores são altíssimos e uma quantidade mínima da sociedade consegue estar lá. Uma escola aí, eu vou jogar assim por baixo, uma escola com esses profissionais aí, uma mensalidade aí para uma criança vai estar na casa de 4, 5 mil ou até mais, que tenha todos esses profissionais, que a criança seja acompanhada com um psicopedagogo, que a criança seja acompanhada com tudo isso. Então, por isso que eu falo, ainda é uma realidade muito longe os autistas brasileiros. Tá? Os que os pais têm condições, você pega aí um filho do Mião, né? Aí, pô, artista, apresentador, o filho dele, você vê que é um suporte 3, mas ele conseguiu reduzir tudo aquilo desde pequeno, fazendo os melhores tratamentos, até nos Estados Unidos com seu filho. Então, você observa que a presença desses profissionais numa escola, no dia a dia, vai mudar muito, vai trazer uma autonomia muito grande para os autistas. Mas é preciso muito recurso, né? Porque quando você fala no âmbito público, isso aí é surreal. Isso tem que dar estímulos para mim e para você, que somos psicanalistas, que somos terapeutas ABA, que somos profissionais, terapeutas, uma luta.
a gente levantar uma bandeira. É muito fácil falar, é muito fácil. Aqui que eu estou falando para vocês pedagógico. É, é, é uma apostila. Eu tenho que trazer o máximo para a realidade, mas na realidade é totalmente diferente. Então, esses profissionais aí já deveriam estar sendo incluídos nas escolas públicas, a melhoria dos nossos autistas, a melhoria, mas infelizmente não tem. Infelizmente não tem essa visão ainda desses profissionais de suma importância. Pô, um psicopedagogo é importantíssimo para poder ter uma escola. Eu sempre brinco com as escolas que eu trabalho, que eu sou psicopedagogo formado há muitos anos. E hoje em dia, para quem não sabe, já tem até bacharel em psicopedagogia. Antigamente, pô, eu fiz psicopedagogia uns 10 anos atrás, ou até mais. Era apenas uma especialização. Vai até entrar uma lei agora, né? Quem fez a psicopedagogia, que a psicopedagogia vai ser reconhecida como uma profissão. Então, era uma especialização. Então, quem fez numa data antes da lei vai poder ser considerado. Já existe já há um tempo já. Antigamente era só especialização em psicopedagogia, agora já tem bacharel em psicopedagogia, faculdade. Então, são profissionais, esses que nós estamos falando, vou dar uma recapitulada aqui, porque eu quero bater muito em cima disso, para que eu e você possamos entender e levantar essa bandeira. Levantar essa bandeira de verdade. Psicanalista, terapeuta ABA, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo, tá? Isso aqui, esses profissionais, eles já deveriam estar inclusos nas escolas há muitos anos. Você vê que lá na Europa, nos Estados Unidos, já tem. E aqui deveria. Aqui só tem escolas que têm todos esses profissionais, algumas escolas particulares, que os valores são altíssimos. E algumas escolas públicas, quando algum professor tem essa especialização. Aí fica bom para todo mundo, né? Mas vamos lá. Aí, próximo tratamento, a intervenção familiar. A intervenção familiar tem que estar nessa multidisciplinaridade, né? Nessas especificações, exemplo, nessas clínicas multidisciplinar, todos os profissionais são ótimos, ótimos. Mas se não tiver uma intervenção familiar também, a família é parte essencial do tratamento, aprendendo estratégias práticas para o cotidiano e compreendendo o funcionamento da criança. Porque o psicanalista, o terapeuta ABA, fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, todos esses profissionais, eles estão ali na clínica, na clínica. Então, esse tratamento é ali, focado ali para a clínica. E os pais estão presentes. Para quê? Para aprender estratégias. Esses profissionais dão algumas estratégias, dão estratégias, dão exercícios, dão treinamento para esses pais, para os pais continuarem no cotidiano. Porque, vamos lá, um autista chega numa clínica multidisciplinar, vamos dizer aí, ele chega a 1 hora da tarde. Se ele ficar lá no máximo 2 horas, ele vai ficar lá. Tá? Ele vai de 1 até 3 horas. Vamos lá. Uma coisa bem utópica, bem surreal. Tá? Tem lugar que você vai que é 1 hora. Mas você entra lá, a criança fica de 1 até as 3. São 2 horas. E do acordar? 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12 até 1, são 7 horas. E o que ele faz nessas 7 horas? E depois das 3 da tarde? Aí vem 4, 5, 6, 7, 8, mais 5 horas. Então, a família é parte fundamental nessa intervenção do tratamento, porque, junto com esses profissionais que liberam exercícios, que liberam estratégias, é que o pai e a mãe vão usar essas estratégias, exercícios, durante o dia para o funcionamento da criança. Então, todos esses profissionais, essa clínica multidisciplinar de profissionais, tem que estar inteirado com a intervenção familiar. É ensinar os pais a usar reforço positivo para estimular comportamentos desejáveis, como pedir ajuda em vez de chorar. Manejo de crises e comportamentos desafiadores. Deixa eu beber uma água, gente, bebam água. Manejo de crises e comportamentos desafiadores.
centrado em prevenir, redirecionar, intervir em situações de crises ou comportamentos agressivos e autoagressivos. Exemplo, durante uma crise sensorial em supermercado, orientar os pais a reduzir estímulos, usar comunicação calma e oferecer um objeto de conforto. Existem manejos de crises, comportamentos e comportamentos desafiadores. Não adianta uma criança autista entrar em crise e o professor, o diretor da escola, o pai entrar em crise também gritar, querer arrancar da mão, querer fazer. Não adianta. É preciso manejos de crise. Já veio um insight aqui na minha mente, vou registrar aqui na minha mente. Está registrado. Não vou esquecer. Eu não vou esquecer esse insight. Então, é preciso isso. É muito importante isso, tá? Importância da escola inclusiva. Outra coisa que é uma utopia. Mas vamos lá, precisamos ensinar, precisamos aprender. Escolas inclusivas promovem desenvolvimento social, autonomia e integração, respeitando a singularidade e desenvolvendo um plano de ensino individualizado, PEI. Nós já falamos sobre PEI, no curso de terapia ABA tem PEI, nós damos exemplo de PEI, nós damos exemplo de como fazer um PEI, tá? Eu tenho vários PEIs, eu estava até comentando ontem, com uma pessoa que terça-feira eu fiz mais de 100 PEIs, meu Deus do céu, porque são os PEIs, né, dos alunos especiais, os alunos laudados. Como eu dou aula na Escola de Arte e Ensino Religioso, eu tenho turma do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono. Sexto, sétimo, oitavo e nono. Arte e ensino religioso. Então, tem que fazer o PEI, os PEIs de artes, ensino religioso de cada aluno. E depois assinar. É muita coisa. Mas isso é importantíssimo para a inclusão. Lembrando que na educação pública ainda é uma coisa muito utópica, que às vezes a gente sinaliza lá que a criança precisa de um fonoaudiólogo, que a criança precisa de um terapeuta ocupacional, e passa um ano, 2 anos, você não vê as prefeituras contratando esses profissionais, ou trazendo esses profissionais. Quando consegue que a prefeitura manda um mediador, você tem que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus. Então, é muito complicado. Aí, exemplo, a professora adapta o conteúdo com figuras e rotinas visuais, permitindo que a criança acompanhe a classe no seu ritmo. Exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma turma do sétimo ano, com 40 alunos. De 7, começa às 7h15 a aula, vai até 8h30. Numa terça-feira, onde eles vieram do final de semana, segunda, aquela fofocada toda, o WhatsApp, sei que terça-feira, 7h15 da manhã. Vamos lá, eu vou dar aula de arte, cores primárias e cores secundárias. Quais são as cores primárias? Quais são as cores secundárias? Quais são as cores primárias que, quando juntam duas cores primárias, se tornam cores secundárias? Como que você vai fazer essa adaptação se você não tiver um mediador, ou se você já não tiver uma prática? Como você vai fazer essa mediação, essa adaptação curricular para um aluno com retardo, para um autista não verbal? É surreal. Eu fico assim, às vezes, olhando, e você ainda é obrigado, muitas vezes, em escrever aquilo que você nem fez. Então, tem que levantar a bandeira. Nós, como terapeutas, além de tratamento clínico, nós temos tratamento social. Nós temos que levantar essa bandeira no Brasil. Temos que ajudar pessoas, não adianta ficar só falando. Eu falo por prática. Como é que você compõe um aluno especial, inclusão, para que ele acompanhe essa classe no seu ritmo? Entendeu?
Mas tem que ter. Tecnologia assistivas no TEA. Ferramentas digitais, aplicativos, dispositivos e materiais visuais que facilitam a comunicação, a organização e a autonomia. Você não vê isso também em escolas públicas, tá? Ou escolas particulares. Exemplo, um tablet com comunicador visual sendo usado para a criança montar frases simples como eu quero brincar. Essas tecnologias precisam ser usadas. Precisam ser usadas. Os profissionais precisam pesquisar, olhar, ensinar os pais como botar para as crianças. Tem as tecnologias, os tablets, tem os jogos interativos para as idades, para a comunicação verbal, tem tudo isso. Só que tudo isso dá um trabalhinho, tá? Plano terapêutico individualizado, o PTI, precisa fazer isso também. Documento que organiza metas, níveis de progresso, técnicas utilizadas e avaliações periódicas. No curso de terapia ABA, nós temos tudo isso. Exemplo prático. Meta trimestral, desenvolver comunicação funcional para solicitar objetos. Técnica, uso de PECs com reforço positivo, aqueles cartões com reforço positivo toda vez que a criança evoluir. Tá? Plano terapêutico individualizado, PTI. Aí eu criei aqui, são nomes fictícios, eu criei um plano terapêutico individualizado como exemplo para vocês, né? Deixa eu beber uma água. Instituição, Sociedade Psicanaliticamente Renovada, paciente João AF, que é fictício, tá? E o nome desse aqui, então, no compartilhamento de dados aí da lei, é tudo fictício, não tem nada nome de pessoas, tá? Deixando bem claro aqui, YouTube, para onde for essa aula. O portal, idade, 32 anos, está no civil solteiro, profissão analista de sistema, data de início, 3/1/2025, responsável técnico, Dr. Michel Silva, psicanalista clínico. Frequência de sessões, 1-2 vezes por semana. Motivo da procura, que é a queixa principal dele. O paciente relata sintomas persistentes de ansiedade social e dificuldade de estabelecer relacionamentos afetivos profundos. Apresenta ruminações constantes, reclamações, bloqueios em contexto de exposição, reuniões, apresentações, conversas e episódios de evitação que prejudicam sua vida profissional e social. História clínica e psicológica, um resumo da anamnese. Infância marcada por críticas severas do pai, uma figura rígida e pouco afetuosa, você vê aí que já tem um problema paterno, né? Um bloqueio paterno. Mãe superprotetora, reforçando a dependência emocional e o medo de desapontar, né? Então, você observa aí já, é aquilo que eu sempre falo, 90% dos nossos bloqueios são os nossos pais colocam em nós. Então, você vê que já é um homem bloqueado desde a infância por causa dos pais. Episódios de bullying na adolescência, aumentar o medo de rejeição e isolamento. Relacionamentos amorosos curtos e com padrão de fuga emocional. Histórico de perfeccionismo defensivo, baseado em necessidade de validação. Não faz uso de medicação no momento. Hipótese diagnóstico é uma das aulas que eu também dei, tá? Eixo psicanalítico. Você pode ir lá no YouTube, @Clube Mente Renovada, tem uma aula lá de hipótese diagnóstica. O psicanalista ele não pode dar diagnóstico. O psicanalista ele não pode fazer diagnóstico. Podemos fazer diagnóstico, podemos dar diagnóstico, mas não podemos dar laudos. Não podemos emitir, podemos dar laudos, nós podemos dar laudos, nós podemos dar hipótese diagnóstica, só não podemos emitir. Agora, a hipótese diagnóstica você pode emitir e mandar. Você está com um paciente, você está achando que ele está com TEA, ou você está achando que ele está com ansiedade, qualquer transtorno, seja mental ou emocional, você pega, faz um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, coloca o CID bem estruturado, assina. Se você tiver uma sociedade, como a Mente Renovada, você coloca ali seu registro e manda para o médico. Ele vai aceitar de boa valia. Se ele for um profissional empático, um profissional de verdade, ele vai ler e aquilo ali vai direcionar ele. Tá? Já tem declarações, nós temos uma aula também de declarações, diagnóstico e laudos, lá no YouTube. Já tem pessoas aposentadas, já tem pessoas
pelo INSS com as declarações, hipótese diagnóstica, declarações, tá? Que nós ensinamos como fazer. Está lá na aula lá. Então, a hipótese diagnóstica desse caso aqui, num eixo psicanalítico, uma visão psicanalítica, organização neurótica, predominância de conflitos envolvendo ego ideal, superego punitivo e padrões de internalização crítica. Funcionamento marcado por ansiedade antecipatória, mecanismo de defesa como racionalização, evitação, intelectualização, formação reativa. Formulação psicanalítica do caso. O paciente desenvolveu um medo interno de si, baseado na crença. Eu nunca sou bom o suficiente. Sua subjetividade foi moldada por um superego crítico, introjetado a partir da figura paterna e por uma relação materna que, embora afetuosa, reforçou equívocos sobre incapacidade e a necessidade de agradar. O conflito central situa-se entre o desejo de ser visto e o medo profundo de ser julgado. Esse conflito produz sintomas ansiosos, retraimento e sentimentos de inadequação crônica. Objetivos terapêuticos, objetivos gerais. Promover fortalecimento do ego e autoconfiança. Reduzir a ansiedade social e comportamento de evitação. Compreender e ressignificar padrões inconscientes de autocrítica. Facilitar a construção de vínculos saudáveis. Objetivos específicos: identificar raízes inconscientes dos medos de rejeição. Trabalhar intrójetos parentais punitivos. Desenvolver capacidade de autoobservação e insights. Reduzir dependência emocional da validação externa. Reestruturar crenças limitantes, utilizando a psicanálise, PNL e hipnose ericksoniana de Erickson. Plano de intervenção terapêutica no método da Sociedade Psicanalítica Renovada. Intervenção psicanalítica, associação livre, permite expressão espontânea de conteúdos reprimidos, interpretação do superego crítico, evidenciar padrões autodepreciativos aprendidos, análise de transferências, observar projeções paternas de julgamento sobre o analista, revisão do ego ideal, diferenciar desejo real de exigência internalizada. Aí, técnicas integrativas para esse tratamento: PNL, hipnose, neurociência, ressignificação de crença limitante por metáforas hipnóticas, técnica da linha do tempo, PNL, revisão emocional de eventos escolares traumáticos, ancoragem e segurança interna, construção de recurso somático para contexto de exposição, reprogramação de padrões de diálogo interno, diminuindo críticas automáticas, microintervenções de regulação emocional e neurociência aplicada. Tarefas no modelo da sociedade: diário das emoções e eventos de autocobrança, exercício de exposição leve e gradual a situações sociais, prática de autocompaixão guiada por áudio hipnótico, escrita terapêutica de diálogos internos. Metas mensuráveis, uma avaliação continuada. O acompanhamento terapêutico será guiado por metas claras e mensuráveis, permitindo avaliar a evolução do paciente ao longo do processo analítico. As metas estabelecidas são: redução da ansiedade social, com previsão aproximadamente de 3 meses para observação de melhora. A evolução será percebida pela diminuição das ruminações, redução de pensamentos antecipatórios negativos, o tempo todo antecipando coisas negativas, e menor evasão de situação social. Aumento da autoconfiança, estimado para ocorrer até 4 meses, evidenciado pela participação mais ativa em reuniões, conversas, interações interpessoais, demonstrando mais segurança na expressão de ideias. Estabilização emocional, esperada em cerca de 6 meses, mensurada pela redução da intensidade das críticas internas, maior capacidade de regulação emocional e menor impacto de pensamentos autodepreciativos, desenvolvimento de novos vínculos com previsão entre 6 a 9 meses, percebido pela ampliação gradual do círculo social, maior abertura a relações afetivas e melhoria na qualidade das interações sociais. Frequência e duração
e conduta clínica. Sessões de 50 minutos, uma, 2 vezes por semana, uso de registro clínico contínuo, revisão do PTI a cada 90 dias, possível encaminhamento complementar se houver agravamento de ansiedade e depressão, avaliação de risco baixo de autoagressão, risco moderado de isolamento social, necessidade de monitoramento contínuo do humor. Previsão terapêutica. A previsão é positiva. O paciente demonstra boa capacidade de introspecção, compromisso com o processo e abertura às intervenções psicanalíticas e integrativas. O tratamento tende a promover reestruturação profunda da autoimagem e ampliação da autonomia emocional. Assinaturas, responsável Dr. Michel Silva e paciente. Então, esse foi o quê? Um PTI. Grande, né? Tem que ter. Tecnologia aqui, PTI, Plano Terapêutico Individual. Tem que ter, tá? Esse foi um plano terapêutico individual de um adulto, e eu coloquei aqui também o exemplo de um PTI de criança. Um PTI de criança. Vamos lá? Ó, Instituição Sociedade Mente Renovada, paciente Maria LS, é fictício, tá? Para que todos fiquem sabendo. É caso, o caso é verdadeiro, mas o nome é fictício, tá? Idade 8 anos, terceiro ano do ensino fundamental, primeiro segmento, responsável Ana Souza, mãe, data do início 4/2/2025, responsável técnico Dr. Michel Silva, psicanalista clínico, frequência, uma sessão por semana. Motivo da procura e queixa principal. Acompanha comigo. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos lá, acompanha comigo aí. A mãe relata comportamento de irritação, oposição, choro fácil, dificuldade de concentrar-se, baixa tolerância à frustração e episódios recorrentes de isolamento em sala de aula. Professores observam retraimento, medo de errar, insegurança ao interagir com colegas. História clínica familiar e escolar, o resumo da anamnese. Gestação sem intercorrências, desenvolvimento neuropsicomotor adequado, pais separados há 1 ano, né? Então, no meio dessa criança, tem 2 idiotas aí que se separaram. Então, 90% de depressão, ansiedade, dificuldade emocional de crianças são dos idiotas que rodeiam eles, os pais e a família. Vamos lá? A criança apresenta sinais de tristeza e saudade do pai. Quando eu falei isso, a mãe ficou doida. A ambiência doméstica com conflitos e discussões na época da separação. A professora relata que a criança demonstra medo de fazer atividades em público, dificuldade de verbalizar sentimentos, utiliza comportamento opositor como defesa. Formulação psicanalítica do caso. A criança apresenta sinais de ansiedade, de separação e sofrimento decorrente da ruptura familiar. O comportamento opositor funciona como uma defesa contra sentimentos de impotência e insegurança. Percebe-se um ego ainda frágil, tentando lidar com perdas emocionais por meio de irritação, retraimento e recusa de tarefas. Transferencialmente, busca uma figura de contenção e segurança. Contra-transferencialmente, suscita cuidado e acolhimento. Objetivos terapêuticos. Objetivos gerais. Fortalecer o ego da criança, melhorar a regulação emocional, ampliar a capacidade de expressar sentimentos, reduzir comportamentos opositores, favorecer a adaptação escolar e social. Objetivos específicos: promover simbolização das emoções por meio do brincar, trabalhar conflitos relacionados à separação dos pais, desenvolver tolerância à frustração, melhorar a comunicação emocional com os cuidadores, favorecer vínculos positivos com colegas e professores. Estratégia de intervenção terapêutica no modelo da sociedade. Técnicas psicanalíticas, brinquedo terapêutico. Favorecer a expressão simbólica das angústias através de brinquedos. Desenhos temáticos, acessar conteúdos inconscientes relacionados à perda. Jogo lúdico de papéis, trabalhar conflitos com figuras parentais. Interpretação leve e adequada à idade.
devoluções que ajudam a criança a nomear emoções, construção de narrativas pessoal, auxiliar na elaboração da separação dos pais. Técnicas integrativas de PNL, hipnose infantil e neurociência. Respiração da borboleta, né? Que é uma regulação emocional somática. Storytelling terapêutico, histórias que promovam coragem e segurança, storytelling. Âncora de calma no brinquedo favorito, usar o brinquedo favorito como uma âncora, né, da criança. Rotina de visualização infantil, um jardim escuro. Técnicas breves de foco atencionais, reduzir a impulsividade e agitação. Atividade e tarefa para casa com responsável. Diário das emoções infantis, desenhar como se sentiu no dia. Rotina de sono e segurança, leitura de histórias afetivas antes de dormir. Quadro de conquistas pequenas, reforçar comportamentos positivos. Treino de nomeação de sentimento, hoje me senti assim, porque atividade semanal de vínculo com um dos pais, como passeio, brincadeira, culinária. Metas mensuráveis. As metas terapêuticas foram definidas para acompanhar de maneira objetiva a evolução emocional e comportamental da criança ao longo do processo clínico. Cada meta possui um prazo estimado e indicadores específicos para que permitirão avaliar o progresso. Reduzir comportamentos opositores, com previsão de 2 a 3 meses, para melhorar. O avanço será reconhecido por menos recusas em atividades cotidianas e redução das explosões emocionais, mostrando maior capacidade de cooperação. Melhorar a expressão emocional, estimada para ocorrer aproximadamente 3 meses, percebida pelo aumento de uso das palavras para nomear sentimentos, favorecendo comunicação afetiva mais clara. Aumento a tolerância à frustração, com expectativa de melhoria em 4 meses, indicada por menos episódios de choros diante de erros, contrariedades ou perdas, demonstrando fortalecimento do ego e a capacidade de enfrentamento. Melhorar a socialização, prevista para cerca de 6 meses, observada por maior número de interações espontâneas com colegas, participação em atividades coletivas e diminuição de retraimento. Reduzir a ansiedade, reduzir a ansiedade de separação, com prazo estimado entre 6 e 9 meses. Evidenciada por entrada escolar mais tranquila, menos regressões comportamentais e maior segurança emocional ao afastar-se dos cuidadores. Acompanhamento familiar. Reuniões com o responsável a cada 30 dias, reuniões com a escola a cada 60, 90 dias, orientação parental para manejo de limites e acolhimentos emocionais. Avaliação de risco. Baixo risco de autoagressão, risco moderado de isolamento social e regressão comportamentais, monitorar reações diante de conflitos familiares. Previsão terapêutica. Boa, considerando a capacidade simbólica adequada. Abertura da criança ao vínculo terapêutico e a boa colaboração da mãe. A elaboração das emoções relacionadas à separação tende a reduzir as defesas opositoras e melhorar a adaptação escolar e social. Assinatura, responsáveis legais, prognósticos e evolução. Quanto mais cedo a intervenção melhorar, melhor o prognóstico. Porém, o desenvolvimento é contínuo e possível em todas as idades. Exemplo. Adulto com TEA pode alcançar excelente autonomia profissional com suporte psicoterapêutico e treinamento de habilidades sociais. Então, esse foi um PTI de uma criança, tá? É muito importante entender um pouco de PTI, se você for trabalhar, porque que é psicanalista clínica e institucional. Se for trabalhar na clínica ou se for trabalhar numa escola como terapeuta, tá? Vão te pedir PTI, tá? Vamos lá. Previsão, assinatura já foi, prognóstico, a visão humanizada do tratamento, tá? Tratar o TEA significa reconhecer valor e singularidade. Não tentar encaixar a pessoa em um padrão, tá? Em vez de impedir movimento repetitivo, o terapeuta utiliza-o para criar uma ponte de comunicação. Então, você tem que entender que o tratamento do autismo tem que ter uma visão humanizada.
tá? A gente não vai... não significa conhecer valor e potencializar a singularidade. A gente tem que encaixar ninguém em lugar nenhum. Não tem que ter padrão. Tem que ter uma visão humanizada de cada pessoa. Conclusão. O tratamento do TEA é, antes de tudo, um caminho tecido entre amor, ciência e presença verdadeira. Cada criança no espectro carrega um universo próprio, um jeito singular de perceber, sentir e se relacionar com o mundo. No papel enquanto terapeutas, não é moldar esse universo, mas entrar nele com respeito, sensibilidade e escuta, para que a criança sinta que não precisa lutar para existir. Quando nos aproximamos com genuína disponibilidade afetiva, a criança percebe nossa intenção antes mesmo das palavras. É aquela frase que eu falo sempre. Vou até escrever aqui para interagir. Eu gosto dessa frase demais. Essa frase aqui é tudo. Quem quiser copiar, botar no seu Instagram, botar nas suas redes sociais, é assim, ó. Seja interessante. Calma aí, saiu aqui o maiúsculo. Tá tudo mais. Seja interessante. Antes de ser. Seja interessante antes de ser. Calma aí, estou aqui. Cadê? O negócio saiu, gente. Vai voltar. Aqui entrou a tela. Seja interessantes antes de serem interesseiros. Sejam interessantes antes de ser interesseiros. O que você tem de interessante para apresentar para as pessoas? O que você tem de interessante para apresentar para uma criança? Está aqui, ó. A criança percebe nossa intenção antes mesmo das palavras. Então, terapeuta, seja interessante primeiro para as crianças, antes de interesse de conseguir ajudar elas. Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Primeiro, as pessoas precisam ver em você algo interessante, para depois você ter interesse de ajudar aquelas pessoas. Ela começa a confiar, a relaxar, a permitir que novas formas de viver, se expressar e se comunicar floresçam naturalmente. É nesse espaço de confiança que a neuroplasticidade encontra terreno fértil e o desenvolvimento acontece com o movimento espontâneo do ser. O autismo não é um limite, nem uma barreira a ser quebrada. O autismo é uma forma única de existir, um modo singular de organizar o mundo interno e externo. Cada comportamento, cada silêncio, cada resistência e cada abrir no olhar carrega sentido. E quando tratamos cada manifestação com cuidado e dignidade, promovemos não apenas a evolução terapêutica, mas a construção de identidade, fortalecimento emocional e liberdade interior. A verdadeira intervenção não é apenas técnica, é encontro humano. E reconhecer a criança como sujeito, não como diagnóstico. É acreditar que, por trás de cada dificuldade, existe um potencial extraordinário, guardando espaço para se manifestar. Que este material inspire terapeutas a atuarem com a delicadeza de quem sabe que tocar vidas e com a força de quem acredita no impossível. Cada profissional lembre diariamente, somos pontes entre o que a criança é hoje
e o que ela tem potencial para se tornar. E que, como sociedade psicanaliticamente renovada, continuamos firmes na missão de gerar valor, consciência e transformação em uma criança, uma família e uma vida de cada vez. Dr. Michel Silva, aqui segue as referências, tá? E quero agradecer você que está presente na aula de hoje, agradecer você que vai assistir, está assistindo pelo portal, essa mais uma aula, que você entenda o que é ser um psicanalista, o que é ser um terapeuta humanizado, o que é ser um gerador de valores e autoridades em vidas de verdade. E durante a aula, eu estava percebendo aqui durante a aula, as pessoas acham que ser psicanalista é uma coisa simples, né? No nosso caso aqui do Mente Renovada, estudou 25 aulas, falando do curso de psicanálise, tá, gente? Estudou 25, assistiu 25 aulas, fez 25 atividades, fez 20 análises, fez terapia, fez supervisão, fez tudo e se tornou um psicanalista. Não acabou por aí. Ser psicanalista é estudar, ser psicanalista é se envolver, ser psicanalista é pesquisar, ser psicanalista é olhar para o ser humano com uma visão humanizada, é pegar aquele ser humano e buscar recursos, além da psicanálise, para poder ajudá-lo. É estar numa sexta-feira num curso, né? Aqui, é você se dedicar à sua profissão, reconhecer, levantar a bandeira, tanto do autismo, tanto de outros transtornos, ansiedade, depressão, ajudar as pessoas de verdade. Aí, com certeza, nós vamos ter o real reconhecimento que a psicanálise tem, merece, e nós vamos chegar em lugares altos, vamos chegar em lugares onde nós vamos poder ajudar muito mais pessoas, tá? Você que está assistindo aí pelo portal, tá aí o vídeo, a aula, a apostila, a avaliação. Faça suas anotações, mande as suas dúvidas. Qualquer dúvida é só chamar, qualquer dúvida é só entrar em contato, que nós estamos aqui pronto para te ajudar, tá? Então, estamos aqui para o que deve é. Qualquer dificuldade, qualquer problema é só chamar.